Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos seus companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele.
Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Meu querido irmão, amigo, filho espiritual, Padre Jarbas, queridos religiosos, filhos de Santana, querido casal amigo dos jovens sarados, Bob e Nayana, que estão aqui nos acompanhando com todo este aparato técnico, meus queridos irmãos, irmãs, seguidores do Padre Jarbas no Instagram e Facebook, seguidores também meus, queridos paroquianos virtuais no Facebook, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, apenas uma orientação. Tivemos problemas com a transmissão diretamente do meu Facebook. Então, aqueles que me seguem, que me acompanham, é só de fato linkar, acessar a página de Vober. Eu postei compartilhando na minha página e então você terá acesso à Santa Missa agora celebrada. Chegamos neste tempo de Quaresma e de quarentena ao 5º e último domingo desse tempo fecundo de revisão de vida, de conversão, de escuta atenta e silenciosa da palavra de Deus, em busca da vida nova que é Cristo Jesus, que é o tempo quaresmal. A igreja, tomada de sua sabedoria, neste ano B, dentro da dinâmica da liturgia, nos faz escutar nos 3 últimos domingos, desses 5 domingos da Quaresma, relatos dos sinais realizados por Jesus
através do discípulo que ele mais amou, São João Evangelista. Pela terceira vez, de fato, escutamos integralmente um capítulo do Evangelho de São João, um dos sinais realizados por Jesus. Fomos à beira do poço de Sicar, nos encontrar com Jesus e a samaritana, e vimos uma vida transformada por aquele encontro, no qual Jesus fez com que a samaritana, naquela água do poço, contemplasse duas faces. Aquela era chamada a ser, no reflexo da face do Filho de Deus, e o reflexo daquilo que a vida tinha feito com sua face desfigurada. Ali ela bebeu da água viva. O poço no qual nós vamos buscar água, também podemos ver o reflexo da nossa face. Nos diz o grande Dostoiévski. E Jesus transforma a vida daquela mulher e através dela a vida de tantas pessoas da Samaria. Domingo passado, vimos a cura de um cego de nascença em pleno dia de sábado. Eu citava no finalzinho da missa uma frase do grande teólogo cardeal Balthasar, que dizia que quem não consegue enxergar o irmão não tem condições de escutar a Deus. E nós víamos um cego de nascença dando aula de exegese, de teologia bíblica, a homens que eram doutos, peritos na Sagrada Escritura, mas que estavam cegos. Para a palavra de Deus, cego não é aquele que não quer enxergar, como dizemos, mas é aquele que não quer escutar. É aquele que não deixa ser orientado pelos ouvidos. E hoje, talvez a página que mais expressa a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João. Muito embora, no encontro com a samaritana, ali tem uma observação tão curiosa. Jesus, cansado da viagem, sentou no pingo do meio-dia, como assim a gente chama aqui no Nordeste, na beira do poço. Um Deus cansado. E hoje nós contemplamos este mesmo Filho de Deus diante da realidade última da vida enquanto peregrina neste mundo, a morte. Antes de tudo, gostaria de ressaltar algo tão importante que nos une e que está ali expresso nesse Evangelho, que é o vínculo de amizade. Jesus recebe um recado daqueles 3 irmãos que lhes eram tão caros. Betânia constituía um oásis no qual Jesus parava para repousar. Parava para sentir-se amado, cuidado, zelado pela comida de Marta, pela escuta de Maria, pela amizade daquele que ele tanto amava. Acho tão bela essa expressão. O nome de Lázaro é mudado nos lábios tanto dos judeus como da própria família. Aquele que tu amas, aquele que tu amavas, vê-te como ele o amava. Havia aquilo que Santo Tomás de Aquino chama do máximo amor, que é o amor de amizade, o amor eterno, o amor que sustenta as nossas relações. Meu Deus, o Evangelho de hoje está nos chamando, antes de tudo, a isso. Só que Jesus quer levar aquela amizade, aquele ciclo de amizade que ele fazia repousar. Eu acho tão interessante no episódio em que ele chega para descansar, que Marta está ocupada com seus afazeres na cozinha e Maria está ali nos seus pés. O Filho de Deus também precisava de atenção. Ali ele faz uma reclamação tão humana. Eu preciso de alguém também para me escutar. Eu preciso de alguém para fazer massagem nos meus pés, para lavar os meus pés. Eu preciso de carinho e de afeto. Eu preciso da atenção de vocês. E enquanto Marta oferecia a casa e a comida,
Maria oferecia o tempo e a própria vida. É isso que ele quer da gente. O verdadeiro amigo não apenas oferece o que você necessita, o que você precisa comer ou o espaço de sua casa. O verdadeiro amigo é aquele que oferece o seu tempo, a sua própria vida ali ao seu lado. Hoje em dia, com todas essas peripécias sociais, uma das maiores provas de amor, se diz essas frasezinhas de efeito da internet, é estar sentado ao lado de alguém que não esteja preocupado com o celular. Jesus quer de nós a vida e o tempo, como ele pediu àqueles que habitavam naquela casa em Betânia, quando ali repousou, numa determinada vez de sua história. Mas onde eu quero chegar? Jesus quis conduzir a amizade daqueles três à maturidade, da verdade e da liberdade. Ele frustrou as expectativas de Marta e de Maria. Se vocês prestarem atenção ao relato do Evangelho, Marta mandou avisar que há 2 dias o irmão estava doente. Ou seja, venha curar Lázaro. Aquele que tu amas vai morrer, ele está muito doente. E a doença é grave. Jesus pedagogicamente, eu não vou. É como se fizesse pirraça. Eu não vou. E essa doença de Lázaro servirá para extrair a fé de vocês. Que pedagogia, talvez violenta, mas que nos ensina tanto. Meus irmãos, me permitam uma coisa. Nosso Senhor leva aquela família a uma frustração, a uma decepção. Às vezes, nossos vínculos de amizade são sustentados justamente pelas expectativas que depositamos sobre os outros. E essas expectativas aprisionam os outros a nós. E nós queremos que os outros façam as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, que nos ajude. E, na verdade, mantemos vínculos para a nossa satisfação ou para os nossos interesses. A verdadeira amizade é aquela vivida na verdade e na liberdade, que não aprisiona o outro. E nosso Senhor faz como que uma pirraça. Eu não vou agora. E fica. E somente depois de 2 dias, 4 dias depois de Lázaro morto, ele vai. Oh, meu irmão, minha irmã, às vezes nós fazemos coisas pelos outros, porque os outros podem fazer alguma coisa pela gente. Tem um casal amigo, César e Lúcia, que estão nos acompanhando, que diz que tem pessoas que agem como faraó em nossas vidas. Nos dão coisas, nos dão cebola, para nos mantermos prisioneiros a elas. Isto não é amizade. Nosso Senhor pedagogicamente libertou o coração de Marta e de Maria das expectativas. E se vocês prestarem atenção ao relato, quando Marta se encontra com Jesus, ela faz o queixume. Quando Maria se encontra com Jesus, também faz o queixume. Se estivesses estado aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, porque o Senhor não veio quando nós chamamos. Porque o Senhor não chegou aqui antes. Mulher, Marta, ele ressuscitará. Mas ele ressuscitará no último dia. Aí a gente vai ter que esperar. Mulher, mulher, eu imagino, como diz Padre Léo, as antas emperrando ali. Até na hora da ressurreição, ele vai ter que manifestar isso. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê em mim, vive, Marta. Para São João Evangelista, essa vida eterna não é algo apenas escatológica depois da morte. Quem crê em Jesus Cristo possui a vida já aqui, uma vida plena, uma vida livre, uma vida na verdade, mas sobretudo uma vida que dá sentido, ou que tem sentido através do amor e do seu amor. E então,
São João, o discípulo que Jesus mais amou, depois de observar essa cura do coração de Marta e Maria, isso é um apelo para nós. Cuidado com nossas expectativas. Cuidado nas expectativas que colocamos sobre os outros, querendo que os outros façam aquilo que queremos, da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. Isso não é amor, isso não é amizade, isso é utilidade pública. O Senhor Jesus tem o tempo dele de agir em nossas vidas. O Santo Padre Francisco nos diz uma coisa que eu postei hoje no meu Facebook pela manhã. Jesus pode até demorar. Deus pode até demorar e nos fazer esperar, mas Ele nunca nos decepciona. Cuidado com as expectativas, meus irmãos. Crie tudo. Tem uma nutricionista aqui me escutando, que foi que me aconselhou há um ano atrás tomar probióticos, prebióticos, lactobacilos diariamente. Aí eu costumo dizer, crie um monte de bactérias boas no seu intestino, crie gato, cachorro, periquito, crie tudo, mas não crie expectativa, meu querido irmão, minha querida irmã, porque você vai meter a cara no chão, você vai se dar mal. O outro não tem a obrigação de fazer as coisas que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Isso não é amor, isso não é amizade. Isso é um estado de escravidão. São João observa, depois dessa cura que Jesus opera no coração de Marta e Maria, diante de suas expectativas, cura que deve também realizar nos nossos corações, tantas desilusões, tantas frustrações seriam evitadas se nós aprendêssemos a não depositar expectativas sobre os outros. Então ele vai ressuscitar um amigo. Se vocês prestarem atenção, São João observa 3 atitudes de Jesus, 4 atitudes de Jesus. Atitudes essas movidas pelo amor que ele tinha a Lázaro. A morte, de fato, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, é a última realidade desta vida enquanto peregrina neste mundo. De fato, posso afirmar categoricamente, a morte engole a vida. Você nasce com a certeza, você vai o quê? Morrer. O Deus Cronos é o Deus mais temido pela mitologia grega. O invencível. Aliás, se houver uma sequência dos Vingadores, Cronos pode vir para os nerds como o Padre Dalmário. Depois de Thanos, vem Cronos, que era maior do que Thanos. Mas voltando, o que vence a morte e dá sentido à vida é o amor. Quem ama verdadeiramente um amigo, não deixa morrer, lhe devolve a vida. Uma vida que é maior do que a própria vida, muitas vezes dentro de um sepulcro. A vida plena que é Jesus Cristo, vivida no amor. Esse amor é expresso por 4 verbos, podemos assim dizer, ou 4 atitudes. Jesus estremeceu. Só um dado de exegese e teologia bíblica, a expressão misericórdia no Antigo Testamento, Haset, Jesus estremeceu, daí também vem a compaixão. O amor de entranhas, o amor visceral. Ele amava aquele amigo, Lázaro, com amor de entranhas. É o amor que Deus manifesta a Israel no Antigo Testamento. É o amor que faz com que Deus devolva a vida. É o amor que faz com que Deus vença a morte. É o amor com que dá sentido à vida humana. Que ele de fato estremecido. Aí aqui a gente tem que fazer uma observação. A gente confunde muito misericórdia e compaixão. Eu chamo que são as 2 mãos do amor. O amor age por 2 mãos. Uma ela sente, a outra ela age. Compaixão no grego significa câimbras viscerais, câimbras intestinais.
câimbras, podemos até dizer menstruais. E a gente confunde compaixão com pena. Nós somos um povo que tem muita pena, mas compaixão que é bom. Às vezes a gente vê alguém passando a necessidade, fome, sede, está nu. Eu estou com tanta pena de fulano. Aí diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Deus não tem pena de ninguém. Deus se move em compaixão. E o que é ter compaixão? É sentir a dor. É estremecer interiormente, sentindo a dor e a necessidade do outro. Se Padre Jarbas está com fome, eu tenho que sentir a fome de Padre Jarbas em mim para lhe dar um prato de comida. E aqui a outra mão do amor, que é a misericórdia. O amor que se dá, o amor que se derrama. Aquele ou aquela que se faz miserável diante de uma necessidade humana. Quando São João observa que Jesus estremeceu, era movido de compaixão e misericórdia, sentindo a dor de Marta e Maria, mas sobretudo a ausência do próprio amigo na sua vida. Segundo, ele comoveu-se. Mover-se com. A caridade não é algo passivo, meus queridos irmãos e irmãs. Comover-se é mover-se com. Mover-se como, Padre Dalmário? E com o que, Padre Dalmário? Mover-se com compaixão e misericórdia. Quem de fato ama, comove-se, move-se. Se apressa em ajudar. Se apressa em auxílio das necessidades do outro. Comover-se é deixar ser estimulado pelo amor pleno de compaixão e misericórdia para ajudar a quem está necessitado. Não adianta eu sentir compaixão ou misericórdia sem mover um dedo para ajudar o outro. Eu aprendi com minha tia-mãe, que já está no céu, que dizia-me, Dadal, todo problema do outro eu tenho solução. Se eu não tenho, eu sei de alguém que tem a solução. Todo problema do outro nós temos uma solução. Se não sabemos, alguém tem a solução desse problema. Se esse problema chegou à sua vida, pode parar um pouco e refletir. A solução está em você. Padre Dalmário, você tem certeza? Tem. Leve a Deus. Agora os meus, quem é que vai cuidar dos problemas? Também questionava a tia. Mas quando alguém chega à nossa vida pedindo alguma coisa, se nós não temos a solução, paremos um pouco, nós sabemos. Isso é comover-se. Isso é ir ao encontro de uma caridade que que interpela, que nos move, que nos estimula. Jesus estremeceu, o amor de entranhas, a compaixão e a misericórdia. O amor de entranhas, a compaixão e a misericórdia, o dar-se aos miseráveis, o leva ao movimento, à dinâmica, ao ir ao encontro. Me levem onde vocês o colocaram. Ele se move, ele vai para a frente do túmulo. Terceiro, Jesus chorou. E meus irmãos, o Papa Francisco disse uma coisa hoje pela manhã, que ele dizia muito em Buenos Aires. Tem um vídeo dele que ronda na internet, que ele clama a Buenos Aires. Buenos Aires precisa chorar. Buenos Aires não chorou suficientemente. É preciso chorar, meus irmãos, mas não é um choro de desespero. Não é um choro de um velório. Não é um choro de crocodilo. Acho tão interessante essa expressão, que tem gente que mata como crocodilo. Sabem por que dessa expressão? O crocodilo, quando pega uma presa, ele, enquanto mastiga, enquanto ele devora, uma das mordidas mais potentes, talvez a mais potente da natureza, ele devora a vítima chorando. Tem gente que mata você, devora a sua vida, destrói a sua vida, aparentemente chorando, mas são lágrimas de crocodilo. Vocês entendem agora a expressão. Não são lágrimas de crocodilo. São lágrimas que purificam o nosso olhar.
São lágrimas que, como nos diz o Papa Francisco, vai ao fundo do nosso coração e sensibiliza-nos. Ele disse hoje algo que eu dizia semana passada. Jesus não apenas olhava ou enxergava com os olhos, Jesus via com o coração. Somente quem enxerga com o coração, somente quem vê com o coração, consegue chorar, sensibilizar-se diante da dor humana. Nós estamos passando por um tempo, e aqui a referência ao que nós assistimos e participamos sexta-feira com o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Quem não se emocionou e não chorou? Meu Deus, o céu chorou. O crucifixo foi banhado pelas águas. Deus chorou. Deus sofre com a humanidade. Mas essas lágrimas devem gerar em nós essa comoção que, mais do que um sentimento, mais do que uma emoção superficial, é a manifestação real de um coração que se converte. De um coração que deixa de ser de pedra, insensível, por tantas realidades, diga-se do pecado, como nos disse São Paulo na segunda leitura de hoje, para viver uma vida nova, para viver uma vida no coração de Cristo, movido com os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo. Esse é o choro de Jesus. Esse também deve ser também o nosso choro, diante da dor do sofrimento da humanidade, principalmente durante esse tempo, mas também diante dos nossos pecados e misérias. É preciso que choremos de vergonha e que esse choro nos leve à conversão. Por último, para vos deixar em paz, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. A este Lázaro agora somos nós. Padre Jarbas, vocês, cada um que nos acompanha nessa Santa Missa. O que eu acho mais interessante nesse relato, e quem estiver dormindo, que acorde, é que Lázaro não disse nada. Lázaro estava morto. E também seja essa a situação de muitos de nós, especialmente aqueles que nos acompanham. Às vezes a gente pensa que para ele nos atender é preciso ter fé, é preciso falar, pedir, rezar, é preciso agradecer, é preciso mandar celebrar a missa, é preciso celebrar a missa. Lázaro não disse nada. Lázaro não pediu, não agradeceu. Lázaro estava morto, como muitos de nós, que não temos mais reação alguma. Muitos que estão acompanhando, tem alguém na família, ou talvez até você mesmo, esteja paralisado por uma depressão, esteja paralisado por um transtorno, principalmente de ansiedade, nesse tempo em que estamos vivendo. Muitos estão paralisados num pecado e até já desesperados, situações de morte. Lázaro não pediu, Lázaro não agradeceu, Lázaro não podia falar. Lázaro apenas escutou. O amigo que de fora do sepulcro gritou: vem para fora, Lázaro. Oh, meu irmão, minha irmã, era isso que eu queria que chegasse ao teu coração e ao teu ouvido. Esse grito que eu quero que rompa os meus ouvidos no 5º domingo da Quaresma. Dalmário, vem para fora. Saiamos dos nossos sepulcros. Saiamos dos nossos esquifes, dos nossos caixões. Permitamos que esta voz chegue ao nosso coração, nos encha de vida. Nós escutamos na primeira leitura: eu vou tirar os mortos dos sepulcros. É hora de permitir que Ele nos tire do sepulcro pela força de Sua palavra. A palavra que criou todas as coisas, a palavra que criou o homem, a palavra que nos criou sua imagem e semelhança. Não somos nós que lemos, diz Amadeu Chenchini, um grande psicólogo, teólogo espiritual. Não somos nós que lemos a palavra, é a palavra que nos lê. Permitamos que essa palavra nos devolva a vida, nos tire das nossas sepulturas. Para Dalmar, que sepulturas são essas?
Cada um tem as suas. Seja uma doença, seja depressão, seja ansiedade, seja um pecado, o individualismo, o egocentrismo, a autossuficiência, a prepotência, que, como nos disse o Papa Francisco, a tempestade nos desmascara em tudo isso. Saiamos dos nossos sepulcros. E como eu lembrava domingo passado, a imagem de Munhá, para concluir. Terminamos praticamente a quaresma. O nosso reflexo, mais uma vez, tivemos a oportunidade de vermos na espada justiceira. Cabe a nós assumirmos a vida nova, como nos disse Paulo na segunda leitura, que é Cristo, nos revestimos dele, termos o mesmo coração dele, movido pela compaixão, misericórdia, pelo amor, de amizade, ou voltemos para os nossos sepulcros em mais uma quaresma. Ou melhor, todos nós estamos dentro de casa como em sepulcros. Nós celebraremos a Páscoa. A vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e sobre toda espécie de doença espiritual, patológica, fisiológica, física, enfim, que pode aprisionar o homem. Mas será que ressuscitaremos com Cristo? Sairemos melhores desses sepulcros? Ou preferiremos como Munhá, que quando via o próprio reflexo na espada justiceira, preferia voltar para dentro do sepulcro, porque era a sua fraqueza. Permitamos que a voz de Cristo invada os nossos corações, nos liberte do sepulcro e nos dê uma vida nova. É um amor, gente. Que esse tempo sirva para a gente desatar as ataduras, tudo aquilo que nos amarra, tudo e todos, às vezes as nossas amarras são os outros. A verdadeira amizade, como eu dizia no início da homilia, nos leva à liberdade e à verdade. São as consequências de uma autêntica amizade sustentada pelo amor. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos torna prisioneiros da morte. Vos deixo com duas frases de Renato Russo. Uma da canção Perfeição e a outra de Metal contra as Nuvens, que para mim é a mais bela canção da Legião Urbana. Essa semana, Renato, se estivesse vivo, faria 60 anos de vida. Em Metal contra as Nuvens, no finalzinho, a música mais longa, instrumentalmente falando da Legião Urbana, ele nos diz: tudo passa, tudo passará, e nossa história não restará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar, e até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. E em Perfeição, que eu chamo assim o êxtase de Renato Russo, venha, meu coração está com pressa, quando a verdade está dispersa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, venha, que o que vem é perfeição. E vou fechar com a frase do Papa Francisco, em sua meditação do Ângelus nessa manhã. Deus não nos criou para a sepultura, mas para a vida, para a alegria, para a felicidade. Feliz Semana Santa que se aproxima a todos e que a nossa esperança seja renovada numa vida nova, que já começa aqui, quando vivemos no amor em Cristo Jesus, vida doada aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.